Então, gente, a gente chega num momento, antes de embarcar o cavalo, que a gente precisa pensar sobre as questões de como o cavalo enxerga isso dali, né? Então, antes de você começar a mexer com o cavalo no trailer, existem algumas questões fundamentais que você tem que saber, e é bom você pesquisar, estudar sobre o cavalo, sobre o comportamento do cavalo, né? A maioria das pessoas pensa que o cavalo não sobe no trailer porque ele não quer. Isso é muito errado. O cavalo não sobe porque ele não consegue, porque ele tem medo, tá? Porque é algo que mexe muito com a autopreservação dele, tá? O cavalo, gente, na natureza, ele é uma presa, tá? Então, mas aqui ele não tem risco de nada, tudo bem. Mas no DNA dele está incluso que ele é uma presa, tá? Que ele tem risco de vida, que a qualquer momento um predador pode colocar a vida dele em risco. Então o cavalo, na natureza, ele fica sempre atento a tudo e ele precisa das patas dele para fugir. Então a coisa mais importante que o cavalo tem são as patas para fugir. Se ele entra dentro de um espaço fechado como esse, ele não tem para onde fugir, tá? Então o DNA dele fala, ó, não entra, você vai morrer, tá? Vai acontecer alguma coisa ruim. Então, essa reação, a autopreservação que aparece e faz com que o cavalo tenha tantas reações de entrar em lugares fechados, como por exemplo, tronco de contenção, trailer, passar em pontes, passar embaixo de viadutos. Tudo isso mexe com a autopreservação do cavalo, tá? Então, o que a gente tem que pensar inicialmente é isso. Então, a autopreservação vai fazer com que ele tenha medo de entrar lá. O que eu preciso fazer para que ele acredite, para que ele confie em mim, para que ele tenha confiança de entrar lá? Eu vou trabalhar com ele na questão pressão, alívio, conforto, desconforto, tá? Então, eu vou colocar uma pressão para que ele vá para o trailer. Toda vez que ele for em direção ao trailer, eu vou aliviar, tá? Toda vez que ele pensar em entrar no trailer, eu vou aliviar. Toda vez que ele me der um sinal que está pensando em entrar no trailer, eu vou aliviar, tá? E conforto e desconforto, tá? Então eu vou usar, por exemplo, uma varinha aqui e vou causar um desconforto nele, tá? Vou encostar na garupa dele, vou encostar nas patas dele, causando um desconforto, tá? Até o ponto de ele buscar um conforto. Quando ele quiser buscar esse conforto, o conforto vai estar dentro do trailer, tá? Eu quero mostrar para ele que dentro do trailer está o conforto dele, tá? Inclusive, gosto sim de usar um feno dentro do trailer, ou um capim dentro do trailer, para incentivar o cavalo, para motivar ele a querer estar lá dentro, tá? Não gosto de usar puxando o cavalo com comida, tá? Mas gosto de ter um verde lá dentro, tá? Para que ele, quando ele entrar lá dentro, que ele se sinta confortável, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia principal para fazer um cavalo entrar dentro de um trailer, de um reboque, de um caminhão, é você fazer com que aqui fora seja difícil para ele e que lá dentro seja fácil. Então, usando a autopreservação, pensando em pressão e alívio, certo? E fazendo com que aqui fora seja difícil para ele, não seja confortável para ele, aqui fora tem desconforto e dentro do trailer tem conforto. O que é o conforto para o cavalo? Conforto para o cavalo é ficar quieto, tá? É ele ficar parado. Por exemplo, agora esse cavalo está paradinho aqui, ele está confortável, tá? Então, tudo que ele quer é ficar assim, confortável, tá? Descansando, relaxando. Então, a partir do momento que eu começar a colocar um desconforto nele, mexer ele para um lado, mexer ele para o outro aqui fora, e apontar ele para o trailer, dizendo que lá dentro eu vou parar de fazer isso, ele vai ter conforto, ele vai poder ficar parado, vai poder ficar quieto, ele começa a entender que aqui fora é desconfortável, que lá dentro é confortável, tá? Isso requer paciência, persistência pelo lado de quem está aqui fora, pelo lado do treinador, do ser humano, tá? A gente precisa ter com a cabeça muito boa para não se irritar, para não ficar com raiva e para entender que nem todos os cavalos entram no trailer da primeira sessão. Muito cavalo às vezes demora. Muito cavalo vai entrar com 3, 4 sessões. Tem cavalos traumatizados que demoram para caramba. Mas
se você tiver paciência e entendimento, tá? E aí vem as questões, primeiro, físicas do cavalo, né? De visão. O cavalo, ele não consegue enxergar em profundidade, tá? Ele não tem os olhos na frente que nem a gente. A gente consegue olhar para dentro de um tubo, de um túnel, tá? E ver o final daquilo. Se não tiver muito escuro, a gente consegue enxergar. Você olhando daqui, você vê o fim do trailer. Eles não conseguem, eles veem a entrada, mas eles não veem o que tá lá dentro, tá? Inclusive, tem um feno lá dentro, ele não consegue enxergar, ele consegue cheirar, mas enxergar ele não enxerga, tá? Então isso é uma questão importante. Ele entra com uma total confiança em você, porque ele não sabe o que tem lá dentro, ele não consegue enxergar o que tem lá dentro. A visão do cavalo, ela é lateral, tá? Ela enxerga muito mais ao redor dele aqui, tá? Do que para frente, tá? Quem tem visão para frente é predador. E a outra questão que tem que ser visto, que eu considero uma das mais importantes, é o seu time, tá? É o tempo e a hora certa de colocar pressão e alívio, o tanto da pressão que você vai colocar, o tanto de alívio que você vai dar, tá? Então, o timing do treinador é muito importante. Por exemplo, se eu pego esse cavalo aqui e coloco uma pressão para ele vir para frente, no cabresto, no momento que ele balançou o corpo, se eu soltar, eu estou no time do cavalo, tá? Se eu esperar demais, se eu demorar demais, ele pode entender que não é isso que eu quero. E ele pode simplesmente ter uma outra reação, ir para o lado, ir para trás, tá? Então, o time do treinador, da pessoa que está embarcando, é muito importante. Então, você quer que um cavalo vá para trás, você vai fazer uma pressão. O cavalo mencionou de colocar uma pata para trás, você alivia. O alívio tem que ser imediato, tem que ser rápido, tá? E é aonde o cavalo aprende. O cavalo não aprende quando você põe pressão. O cavalo aprende quando você põe alívio, tá? É nesse momento que ele entende o que está acontecendo e que entende que ele fez a coisa certa, tá? Sobre dar alívio. A gente tem que entender, como eu falei, que o cavalo gosta de ficar quieto, ele gosta de guardar energia, porque é do natural dele. Guardar energia para fugir caso seja necessário. Então, toda vez que você quer agradar um cavalo, a melhor coisa que você faz é dar paz para ele, deixar ele quieto, tá? Então, agradar um cavalo, tudo bem, você vir, passar uma mão, tá? Fazer um agrado aqui, tudo bem. Mas a coisa mais importante é deixar ele quieto. Se você deixar ele quieto, é o melhor agrado que você pode dar para ele. Então, nos momentos de maior tensão, quando o cavalo está muito tenso, que ele me dá uma reação mínima, eu tiro ele de perto do trailer. Porque eu dou um alívio maior, mostrando para ele que era aquilo que eu queria. Eu deixo ele em paz, tá? Então, gente, todo esse contexto é o que faz o cavalo entrar dentro do trailer ou não, certo? Quando você quebra essas regras, quando você quebra essas questões, seu cavalo vai ficar nervoso, ele vai ficar com medo, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar achando que tem alguma coisa de errado e não vai entrar. E aí você vai se irritar, achar que o cavalo não entra porque não quer, usa até palavras de baixo calão, como por exemplo dizer que o cavalo não entra porque é sem vergonha. E não é isso, gente. Não se trata disso, se trata de todo um contexto. Então, a gente vai trabalhar, no caso, pressão e alívio, conforto e desconforto, certo? O time dessa pressão e desse alívio e dizer para ele que fora do trailer é desconfortável, dentro do trailer é confortável. Então, com essa base, com essa ideia é que a gente faz o trabalho para que um cavalo entre no trailer calmamente, aqueles que nunca entraram, aqueles que já têm costume continuem sem traumas e para os que são traumatizados, que eles aprendam que aquele trailer não é nada demais, tá? Não vai causar mal nenhum para ele, tá? E que ele pode ficar seguro em relação a entrar dentro do trailer, beleza?